é sobre Lulinha, a prisão do Lulinha. Ô Mônica, conta pra gente, bom dia. Segurança nunca foi prioridade desse governo, pelo contrário. Nós somos governados por um presidente da República que acredita e fala isso em praça pública, que quem rouba um celular é uma vítima da sociedade. É o Moraes negando, é a esposa do Moraes negando, que não recebeu mensagens do Daniel Vorcaro. Daqui a pouco, quem recebeu essas mensagens foi o Bolsonaro. Temos que pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também fazer uma CPMI do Banco Master. Porque se tiver político envolvido, todos vão ter que pagar. Ele é uma verdadeira ave de rapina, um abutre que está vendo o Brasil sangrando e está sobrevoando por cima, esperando a morte se consolidar para devorar o cadáver. Olha só que triste notícia para Lula, pessoal, porque os Estados Unidos devem anunciar o Comando Vermelho e o PCC como facções terroristas. Agora eu quero saber qual vai ser a desculpa de Lula agora. Agora nós, brasileiros, queremos saber qual vai ser o posicionamento de Lula com relação a isso. Será que Lula vai sair em defesa da soberania? Não meta seu bedelho aqui? Será que Lula vai condenar as ações dos Estados Unidos contra as facções criminosas que agora vão ser terroristas? Porque o Lula e o Lewandowski há um tempo atrás disse, não aqui não tem terrorista. Os caras com .50, granada, com drone, com tudo. Não, mas para Lula não mexa com eles. Isso deve estar sendo uma dor de cabeça para Lula. Pessoal, trouxe diversas notícias para deixar você bem atualizado, porque a ave de rapina, o abutre chamado Davi Alcolumbre, está blindando seus coleguinhas, mas agora ele foi denunciado, agora a máscara caiu. Veja só, Davi Alcolumbre não tem para onde correr. Na minha opinião, quem deveria ser impeachmentado era Moraes, Toffoli e Alcolumbre. Eles não têm legitimidade para estar no cargo que estão. Isso é um fato. Pessoal, trouxe diversas notícias para deixar você bem atualizado. Porque os advogados do Vorcaro pediram para não serem monitorados quando estiverem conversando com o Vorcaro na cadeia. Ou seja, onde o Vorcaro está preso, na Polícia Federal, tudo lá é monitorado. Mas os advogados disseram, não, quando nós for conversar com o nosso cliente Vorcaro, nós queremos sigilo. Por quê? Por quê? Vocês vão tramar o quê? Pois é, vou trazer essa notícia já, diversos comentários. Quero deixar você bem atualizado porque o Lula está completamente desesperado. Vou trazer aqui as falas do Rogério Marinho com relação a Lula. A esposa do Vorcaro já está se pronunciando com relação ao contrato de 129 milhões. Pessoal, o conteúdo está cheio de informações para deixar você bem atualizado. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E olha só essa bomba em cima de Lula, porque os Estados Unidos vão com tudo para cima das facções. O Lula vai dar autorização ou vai tentar proteger os seus amiguinhos? Olha só isso aqui, pessoal. Aí é o último prego do caixão. Os Estados Unidos... Pastor, com relação a Davi Alcolumbre, porque eu concordo plenamente. Davi Alcolumbre é uma ave de rapina. Ele está se posicionando dessa forma, igual um abutre. Tá vendo a sangria do país, tá vendo a carnificina da corrupção aí estendida, se estendendo em Brasília, em todos os âmbitos, Supremo Tribunal Federal, Legislativo, Governo Federal. Todo mundo tá enroscado, mas o Davi Alcolumbre tá fingindo que tá tudo bem, não vamos meter o bedelho ali, diversos pedidos de impeachment contra ministros, diversos pedidos aí, mas ele não faz nada, senta, guarda, engaveta tudo, porque para Davi Alcolumbre a estabilidade não pode mexer com os ministros, nosso Supremo Tribunal Federal. Esse Davi Alcolumbre, ele é que tinha que ser impeachmentado. Esse cara não tem a moral para estar na cadeira que está como presidente do Congresso Nacional. Olha só que comentário sensacional com esse rapaz aqui, porque eu concordo plenamente, palavra por palavra, com o que ele diz com relação a Davi Alcolumbre. Ele deveria ser afastado imediatamente do cargo de presidente do Senado Federal e ficar inelegível por causa da sua irresponsabilidade aqui no nosso Brasil. Olha só isso aqui, pessoal. Ele é uma verdadeira ave de rapina, um abutre que está vendo o Brasil sangrando e está sobrevoando por cima, esperando a morte se consolidar para devorar o cadáver. Davi Alcolumbre, que não merece o título de presidente do Congresso Nacional, do Senado, tampouco título de senador da República. Quantos idosos aposentados foram roubados pelo INSS através do Banco Master? Quantos idosos aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência física que dependem da sua aposentadoria, que foram traídos por este abutre demoníaco que preside o Congresso Nacional, alguém que protege ladrões de vulneráveis, porque o dinheiro que enriqueceu Daniel Vorcaro e o fez comprar favores de autoridades dos palácios de Brasília e das Torres de Marfim saiu do bolso dos aposentados, dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal. Davi Alcolumbre, como pode Vossa Excelência proteger ladrões? Vossa Excelência tem que ser extirpado
extirpado da vida pública, não merece o título de senador, não merece ser presidente do Congresso Nacional, não merece ser presidente do Senado. O que Vossa Excelência merece é ser punido com a perda do cargo pelo crime de responsabilidade e responder por esse ato criminoso que está protegendo Daniel Worcário e Alexandre de Moraes diante de um tribunal de justiça sério, distante da cobertura do Supremo Tribunal Federal. Para você que votou nesse abutre e não sabe do que eu estou falando, presta atenção nesse vídeo. Durou até meia-noite, que já teria marcado outro. Roda aqui, por gentileza, ó. Aí ela fala, como foi ontem? Aí ele fala, foi bom, foi até meia-noite. Terça teremos outra. Aí ela, ai, que aflição, você fez aquilo, o quê? De aparecer sem ele saber? Aí o Daniel Worcário responde, sim, kkkk, dá uma risada. Ela, uou. Aí ele diz, foi na residência oficial do Senado. Isso explica porque a bunda gorda dele está sentada sobre uma CPMI que já está aprovada pelo Congresso Nacional. Isso explica porque ele engavetou todos os pedidos de impeachment contra o tirano Alexandre de Moraes. E você deve extirpar esse abutre que está devorando o Brasil, literalmente. Ele não merece a confiança do seu voto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e te livre desse abutre, que ele te livre dessa gente má. Shalom. Agora olha só esse comentário aqui desse professor de Direito Constitucional com relação à atuação do Worcário, porque foi tudo planejado, não somente para o Worcário cair, mas para ele levarem outros integrantes, outros poderosos de Brasília. Veja só, esse comentário aqui deixa claro que o Worcário era um cara muito inteligente. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde poderia cair, mas ele não queria cair sozinho. Ele queria pessoas poderosas cercando ele, porque ele poderia fazer uma chantagem. Se eu cair, vocês caem junto. Ou vocês me livram da lama e do buraco que eu estou, ou eu arrasto vocês também. Olha só esse comentário desse professor de Direito Constitucional, porque é uma análise fantástica mesmo isso aqui que ele disse. E eu estou convencido que essa pode ter sido uma tática do Worcário mesmo. Olha só esse comentário, pessoal. A nota é taxativa para o senhor, ela é suficiente para dizer o seguinte: não houve contato entre Daniel Worcário e Alexandre de Moraes? Não, em absoluto. A nota não deixa claro. Parece até que a nota está tentando justificar alguma coisa sem ter que se comprometer, com alguma evidência que possa surgir daqui a pouco. Felipe, a situação é gravíssima, a situação é muito grave e recomenda toda cautela, porque, em verdade, se o Supremo Tribunal Federal tiver algum de seus membros, ou mais de um, envolvido ou envolvidos com essas relações que dizem respeito a atores privados vinculados ao caso Master, isso terá que ser esclarecido à sociedade. E é momento de adotarmos cautela máxima. Como eu tenho dito, é preciso ter prudência, porque tanto é preciso investigar a fundo toda a situação que tem transcorrido em Brasília, quanto é preciso ter cuidado para não se fazer afirmação indevida que ponha em comprometimento a hombridade, a representatividade e a dignidade de figuras públicas também, do Poder Judiciário e de outros poderes. Tudo aqui é arriscado, é uma zona pantanosa. Porque eu vinha pensando, sabe, meu caro Felipe, quando eu tive acesso que foi divulgado pela imprensa, ao teor das conversas de Daniel Worcário através dos seus aplicativos pessoais de mensagem, dos seus mensageiros, eu vi que muitas vezes com terceiros, até com a namorada dele, ele faz remissão a um grande número de grandes autoridades dessa república, como quem quer, de antemão, pré-questionar, porque acaso acontecesse alguma situação de apuração, de revelação da verdade no futuro, como está acontecendo, ele teria vinculado tantas autoridades dos três poderes que ele convidaria a um consenso nacional pela impunidade. Foi a impressão que eu tive. Portanto, o fato de haver menção nos comunicadores de Daniel Worcário não basta. É preciso que haja uma investigação profunda da Polícia Federal. Logo, para concluir, Felipe, é preciso que se deixe a Polícia Federal trabalhar dentro da sua independência, da sua autonomia, para que se avalie o limite da responsabilidade de cada um desses autores. Alexandre de Moraes, de fato, respondia às mensagens? Qual era o teor dessas respostas? Bom, se isso foi respondido naquela modalidade em que a resposta é de única leitura, sem registro, com base nos outros elementos, é preciso e é possível chegar-se a alguma conclusão sobre qual seria o teor da comunicação de Moraes com o investigado? Tudo isso tem que ser apurado a fundo.
E depois da apuração, a depender das provas, é preciso que os procedimentos de responsabilização civil e criminal sejam implementados, Felipe. Agora, se tem um cara no Senado Federal que eu tiro o chapéu, se chama esse cara aqui, ó, Cleitinho. Esse cara, ele tem moral, não tem rabo preso. Ele diz a mesma coisa: eu cheguei aqui no Senado limpo e vou sair limpo. Não tenho rabo preso, não tenho medo de Alexandre de Moraes. Cadê o impeachment para eu ser o primeiro a assinar? Ele diz isso direto, não é de agora, não é que ele está querendo conquistar o voto dos eleitores, querem fazer aceno. Eu já venho acompanhando há algum tempo já os pronunciamentos do Cleitinho e ele sempre disse a mesma coisa. Tem que colocar o Alexandre de Moraes em impeachment, tem que impeachment esse cara. É um dos poucos ali dentro do Senado Federal que tem independência, moral, não tem rabo preso e é um cara ficha limpa. Esse cara merece ser reeleito. Parece que ele vai disputar o governo de Minas Gerais, não sei, mas se for, Minas Gerais não perde nada, só tem a ganhar, né? Então, olha só o comentário sensacional com o Cleitinho com relação ao Moraes, esposa de Moraes. No final ele diz: quero impeachment, bora impeachment esse cara, processar, investigar e prisão. Eu torço pra isso. Olha só esse comentário, pessoal. É o Moraes negando, é a esposa do Moraes negando que não recebeu mensagens do Daniel Vorcaro. Daqui a pouco quem recebeu essas mensagens foi o Bolsonaro. Acompanha comigo. Vamos falar do escândalo do Banco Master? Eu apurei que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou ter recebido mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro quando a instituição financeira estava para ser liquidada, o que levou à primeira prisão do empresário em novembro do ano passado. O escritório dela em Brasília tinha um contrato milionário com o Banco Master. Viviane Barsi negou que tenha recebido mensagens de Daniel Vorcaro escritas no bloco de notas do celular do banqueiro, que ele teria feito uma foto de visualização única e mandado. Essa declaração contrapõe o que alegou o ministro do Supremo Tribunal Federal ao rebater reportagem. A CNN Brasil, a assessoria de Viviane, informou que ela não recebeu as referidas mensagens. O que a gente tem ali é uma indefinição sobre exatamente... O Vorcaro mandou mensagem para todo mundo, ele só não mandou mensagem para a dona do escritório que ele contratou de advocacia, que pagou 130 milhões de reais, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela mesma aqui está negando. Então, para que ele fez esse contrato com ela de 130 milhões de reais, já que era para ela orientar, para ela defender os interesses da empresa dele, que era o Banco Master? Daqui a pouco a culpa disso tudo, gente, vai ser do Bolsonaro. O Bolsonaro que recebeu essas mensagens. Eu quero deixar bem claro aqui que nós, senadores aqui, temos que pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também fazer uma CPMI do Banco Master. Porque se tiver político envolvido, todos vão ter que pagar. Vamos pra cima, tamo junto. E o compadre de Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, resolveu agora arquivar o processo das joias. As joias, vocês se lembram das joias que Bolsonaro ganhou de presente quando era presidente? Não, naquele tempo era um crime, não, Bolsonaro não pode ficar com as joias, não pode vender. E foi uma festa, a mídia fez 24 horas falando desse mesmo assunto. Não pode, tem que investigar, tem que ser preso, isso e aquilo. E agora simplesmente... o compadre de Alexandre de Moraes, o Paulo Gonet, resolveu arquivar. Depois que faz a festa, depois que faz uma arruaça na vida da pessoa, depois que, sabe, mancha o nome da pessoa para todo o Brasil, quase chamando o Bolsonaro de ladrão, como se Bolsonaro tivesse viajado do Brasil para a Arábia Saudita para roubar essas joias, só faltava dizer isso. Agora, o PGR simplesmente arquiva. Arquivaram o cartão de vacina, arquivaram o negócio das joias, arquivaram um monte de coisa, porque não tem prova. Não tem como dizer que Bolsonaro é um ladrão, não tem como dizer que ele é um corrupto, que desviou dinheiro público, então não tem como dizer nada. Simplesmente ficaram com a fantasia, com a tese do golpe. Só isso. Olha só esse comentário aqui com o Luiz Barsi com relação a essa vergonha que o compadre de Moraes resolveu arquivar. Olha isso aqui, pessoal. Depois de esfacelarem a imagem de Jair Bolsonaro, ligando ele à morte da Marielle, ligando o ex-presidente à história da fraude do cartão de vacina, ligando o Bolsonaro aos supostos crimes na pandemia, aqueles inquéritos do 7 de setembro e, por que não, se lembrar até da polêmica importunação da baleia. Olha, parece que mais uma narrativa dessas todas que foram utilizadas para prejudicar Jair Bolsonaro, agora mais uma está chegando ao fim. A PGR pediu o arquivamento da investigação sobre a venda das joias sauditas recebidas pelo governo brasileiro e depois recompradas. Alexandre de Moraes estava analisando se houve crimes cometidos pelo ex-presidente, como peculato, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. De acordo com o parecer da PGR, Paulo Gonet diz que a lei não é clara sobre a quem pertence um presente recebido no cargo. Se ele pertence ao presidente que recebeu ou se pertence à União.
Agora, pense comigo. Essa mesma legislação utilizada para fazer essa análise é a mesma de ontem, é a mesma de hoje, pelo andar da carruagem vai ser a mesma de amanhã. Eu me pergunto, o que é que está acontecendo que, de repente, todas as acusações contra Bolsonaro estão caindo por terra, estão sendo derrubadas, uma a uma? É o que o tempo vai mostrar. E o Lulinha pode ir pra cadeia. Pois é, pessoal. Olha só isso aqui que a Mônica Bergamo vai falar, porque existe uma ala de esquerda que tá defendendo que o Lulinha tá sendo perseguido, e veja bem, ele não fez nada, ele é inocente, vocês querem atingir a imagem do presidente. Mas as provas mostram categoricamente que o Lulinha recebia 300 mil do Careca do INSS, o Careca que é um dos maiores envolvidos no desvio do roubo dos aposentados, dinheiro dos aposentados, o Careca do INSS que pagou viagens para o Lulinha. Então, ou seja, o Lulinha não tem como dizer que não tem culpa no cartório. Mas veja só, na minha opinião, já era para o Lulinha estar com prisão preventiva, tornozeleira eletrônica, as contas bloqueadas, passaporte apreendido, já era para ter feito tudo isso. Porque se fosse filho de Bolsonaro nessa mesma situação, dentro desse mesmo contexto, eu duvido, eu aposto com você que já estaria preso preventivamente, para não atrapalhar as investigações. Essa seria a desculpa de Alexandre de Moraes se ele fosse o relator do caso. Mas o Lulinha tá solto. Olha só esse comentário aqui com a Mônica Bergamo, porque o clima para Lula tá tenso. E é cada coisa que acontece que o Lula, em tempo de eleição, ô Brasil, vocês poderiam pegar um pouco mais leve com o presidente. É roubo dos aposentados, é Lula se encontrando com um banqueiro, é Trump querendo combater as facções criminosas aqui do Brasil porque o governo não quer, é o Lulinha envolvido em corrupção, é ministros do Lula sendo afastados. Que dor de cabeça pro presidente, hein? Logo em ano de eleição, onde ele está buscando o seu 4º mandato. É inacreditável. Onde as estatais estão quebradas, onde o juro está a 15%, a dívida trilionária, imposto para todo lado. Tá uma dor de cabeça para Lula, hein? Olha só isso aqui, pessoal. É sobre Lulinha, a prisão do Lulinha. Ô, Mônica, conta pra gente, bom dia. Temos várias informações sobre vários assuntos, mas vamos a começar prisão não, a essa, possibilidade, né? Ô Megali, então, por isso, quer dizer, a temperatura tá elevada, né, em Brasília, e tendo como um dos focos aí o filho do presidente da República, o Fábio Luiz Lula da Silva, que foi apelidado de Lulinha, né? A possibilidade de a PF pedir a prisão dele, ô Megali, está em discussão e está dividindo muito a corporação, elevando muito a atenção dentro da corporação, dentro da Polícia Federal e no universo político todo de Brasília, né? O processo que corre contra ele no Supremo é um processo sigiloso, então nem os advogados dele, ninguém pode ter acesso oficial a esse processo, né? A gente sabe, o que a gente sabe é que houve um pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dele, autorizado pelo ministro André Mendonça, mas o que paira no ar é se já foi feito, ou se será feito, ou se foi feito um pedido de prisão também. Mas a discussão interna, isso a gente pode afirmar aqui, ela existe, né? Eu apurei que delegados que têm trânsito no gabinete do ministro do Supremo, André Mendonça, defendem essa ideia, né? Porém, há integrantes da corporação que são contrários a essa medida. O senador Rogério Marinho aqui nesse conteúdo, simplesmente ele vai quebrar o pau em cima de Lula. Veja só, segurança pública nunca foi prioridade para Lula. Nunca foi. Me mostre uma ação nesses 4 anos de governo Lula que o Lula combateu a criminalidade. Não existe isso. Zero. Me mostra uma comprovação que o Lewandowski fez uma ação que combateu nada. Pelo contrário, a ação que Lula teve contra as facções criminosas foi em rede mundial, não foi nem nacional. Mundialmente ele falou que o traficante é vítima do usuário. Pronto. Acabou para Lula. Todo brasileiro viu essa afirmação e não é possível que agora nas eleições, diante dessa complacência, o eleitor diga, não, vou votar em Lula porque o Lula vai resolver a criminalidade. Os 2 estados mais perigosos do Brasil, Bahia e Ceará, governado por governadores do PT, aliado do Lula, são os piores estados com relação à criminalidade. Lá o crime reina e compensa. Essa aqui é a grande verdade. E aí já não basta a corrupção do Lula, mensalão, petrolão, roubo dos aposentados e tanta coisa.
Então, o Brasil inteiro sabe que Lula nunca combateu, nunca vai combater, porque existe uma complacência. Essa aqui é a grande verdade. Olha só o que o senador Rogério Marinho vai falar com relação ao presidente que não quer. Ele não quer ter dor de cabeça. Aliás, ele não quer mesmo, porque isso tá no DNA dele. Não quer combater a corrupção. Olha isso aqui, pessoal. Segurança nunca foi prioridade desse governo, pelo contrário. Nós somos governados por um presidente da República que acredita e fala isso em praça pública, que quem rouba um celular é uma vítima da sociedade. E como vítima não pode ser preso, porque está roubando para tomar uma cerveja ou uma cervejinha, né? Nós somos governados por um presidente da República que afirma fora do país que o traficante, na verdade, é vítima do usuário, não o contrário. Nós somos governados por um partido que, historicamente, tem uma tradição, né, de defender o direito dos bandidos e não o direito da sociedade, né, que pratica e propõe uma política de desencarceramento, né. O seu ministro da Justiça foi quem instituiu a tal da audiência de custódia e comemora o fato de mais de 50% dos presos serem libertados, né, e a polícia fica com aquela sensação que enxuga literalmente gelo, que faz o seu trabalho, e esse cidadão que rouba e reitera o roubo e reitera o cometimento do ilícito, ele volta à rua imediatamente. Então você praticamente anula o trabalho da polícia, o trabalho necessário. Nós estamos falando de um governo que historicamente tem se posicionado contra medidas mais duras do ponto de vista penal para restringir ou para inibir o crime, e que de forma reativa apresenta um PL antifacção e um PL da segurança depois do episódio do Rio de Janeiro, quando houve uma reação do Estado do Rio de Janeiro à ocupação de territórios por parte de facções e do crime organizado. Então não é um governo que estruturalmente trabalha a questão da segurança pública, pelo contrário. É um governo que, ao que parece, né, tem até uma certa boa vontade dessas pessoas, porque qualquer um que precise adentrar a esses territórios dominados pelo crime precisa da autorização dos chefes de crime, né? Mas nós vemos aí autoridades desse governo andarem nessas comunidades assim absolutamente tranquilos, né? Então eu acredito que esse tema em especial da PEC da segurança é um tema muito caro para a sociedade, que está cansada, né, da impunidade, está cansada, né, de nós vermos pessoas serem assassinadas, estupradas, né, violentadas, né, assaltadas por menores entre 16 e 17 anos, justamente se aproveitando dessa brecha da lei. Pessoal, olha só essa análise aqui do Kim Paim com relação aos advogados do Vorcaro. Porque o Vorcaro está preso, beleza? Mas os advogados do Vorcaro querem sigilo total quando estiverem conversando com seu cliente. Pergunto, pode isso? O cara que deu um desvio bilionário aqui no país, o cara que está envolvido nessa maracutaia todinha de Brasília, agora vai conversar com seu advogado em sigilo total sem ninguém saber? Não. Se eu fosse André Mendonça, eu não autorizava isso. Mas olha só o que o Kim Paim vai comentar com relação a essa aberração. Porque se isso acontecer, eu vou dizer uma coisa. A justiça daqui do Brasil tá sem futuro, viu? Olha só isso aqui, pessoal. A defesa do Paquito pede a Mendonça que primeiro a conversa com o banqueiro na prisão não seja gravada. As penitenciárias federais, os encontros entre presos e seus defensores costumam ser monitorados e registrados por áudio e vídeo. Por isso, a defesa solicitou ao relator que a primeira reunião com o Paquito ocorra sem esse tipo de registro. Aí imagine, será que a defesa está com medo do que o Paquito vai falar, ou será que a defesa quer total silêncio para levar recado daqui de fora lá para dentro, do tipo, ó Paquito, é bom tu não delatar, viu, irmão? Porque tu pode até sair, mas, sei lá, né? Tu tem família, tu tem filho, vai pra cima, teu filho, tua filha, vixi, é melhor tu ficar quieto, viu, irmão? E a CNN também fala sobre isso. Defesa pede a Mendonça que conversa com o Paquito não seja gravada. A medida ocorre em um momento em que interlocutores do Paquito começam a considerar a possibilidade que ele faça uma delação, né? No entanto, para que haja essa definição, é preciso que a defesa consiga ouvir o banqueiro, o que ainda não ocorreu. O fato de Vorcares ter um preço de segurança máxima é considerado um ponto que poderia levá-lo a uma delação. Eu não coloquei a matéria aqui em vídeo, não, mas deixa eu ver se a sala está aberta, só para mostrar para vocês qual é a matéria. Aqui, ó, tá até aberto aqui, pronto. Ó. Essa aqui, ó. Sem visitas, cama de concreto e 6 refeições por dia. Como foi o primeiro fim de semana de Paquito no Presídio Federal?
É o seguinte, você não escolhe quando você vai tomar banho, pode tomar de manhã, o horário é pré-determinado, você está basicamente isolado, sala pequena, não tem, pelo menos não deveria ter, e em tese não tem acesso a nenhum dispositivo eletrônico, a fiscalização é muito mais dura do que outras regiões, não é parque de diversões, aí fica trancafiado, só olhando para a parede o dia inteiro. Tu acha que um homem como esse, acostumado ao ultra luxo, que é o luxo do luxo, do luxo, do luxo dos luxos, de milhões e milhões sendo gastados. Teve gente aí que já estimou que ele possa ter gasto em viagens, festas e luxo diverso mais de 1 bilhão. Tu acha que um cara desse vai ficar na cadeia pelo resto da vida dele, podendo negociar uma coisa de delação premiada? Meu amigo, eu acho que a cadeia vai quebrar esse maluco rapidinho. Só de você ver aqui, né? Eu lembro da foto dele cabeludo, todo bonitinho. Tu olha pra feição dele e já vê a feição de perdi na vida, né? Fracassei, deu errado. Eu acho que o ambiente que ele tá inserido neste momento vai acabar por convidá-lo a abrir o bico. Aqui, tu abre o bico, abre o bico. Eu acho que a situação que esse cara tá, pelo estilo de vida que ele tá acostumado a ter, se a polícia quiser uma delação, mas com certeza ele vai contar alguma coisa. Pessoal, que análise fantástica essa do Kim Paim. Veja só, ele trouxe um ponto aí muito interessante, né? O Vorcaro, acostumado a viver uma vida de bilionário, não é uma vida de milionário, multimilionário, é uma vida de bilionário. As festas dele, como disse o Kim Paim, festa aqui é para os milhões. Eu mesmo faço uma coisinha aqui em casa, não gasto nem, sei lá, nunca gastei R$1.000 com uma festa, né? Sinceramente. Mas a festa aí do Vorcaro era as festas dos milhões. O cara acostumado a viver no luxo. O cara acostumado a comer do bom e do melhor, as garrafas de champanhe, sei lá, garrafa de 100 mil, sei lá, eu não duvido nada. Viagens aí no seu avião particular, rodava o mundo inteiro, os melhores carros, casa de não sei quantos milhões. Aí o cara agora tá dentro de 6 metros quadrados. O cara que viveu uma vida de luxo, todo mundo ao seu serviço, agora tá com a cara raspada, cabelo cortado, perdeu a credibilidade, perdeu a sua honra, está dentro de 6 metros quadrados. E ele sabendo que todas as pessoas que sabiam, participaram, que conversaram, que aplaudiram, que passaram a mão na sua roubalheira, está solto. Você acha que ele vai aguentar passar 1 ano? Ele não aguenta passar 6 meses, ele não aguenta 1 mês. Ele não aguenta 1 mês dentro de uma cela quadradinha, isolado. Ele vai, eu tenho certeza que ele vai dizer, eu vou abrir a minha boca, eu vou expor todo mundo, bora, vamos fazer uma delação. Tenho certeza que ele vai fazer isso. Um exemplo só, claro que aqui é o país da impunidade, né? Infelizmente, mas um exemplo, suponhamos que ele pegue 20 anos de prisão, e aí chega aos ouvidos dele, ó, 20 anos, isso tu vai passar na cadeia. Se tu delatar, tu pega 2, porque essa é a triste realidade. Aí você acha que ele vai... Você pega 2 e ainda cumprindo prisão domiciliar. Porque aqui no Brasil é assim. Aí você acha que ele vai pensar 2 vezes numa proposta dessa? Ele denuncia até a mãe dele. Ele denuncia filho, mãe, mulher, ele denuncia todo mundo que tiver envolvido. Quanto mais Moraes, Toffoli, PGR, quem tiver envolvido. Digo PGR não, se tiver. Mas quem tiver envolvido, ele vai botar a boca no trombone, tudo em que se vire. Ele vai derrubar uma parte da república. Imagina como os caras estão. Imagina como tá a cabeça de Alexandre de Moraes nesse exato momento. Sabendo que o Paquito, como diz o Kim Paim, sabendo que o Paquito não vai resistir 1 mês dentro de uma prisão isolado? Claro que não. E outra coisa, ele tem que fazer isso pelo bem do Brasil. Ele tem que fazer isso pelo bem do Brasil, para mostrar a podridão, não somente do Paquito, mas daqueles que foram coniventes com eles. Daqueles que, com a toguinha preta nas costas, pousando de moral, pousando de juiz constitucional, pousando de salvador da democracia,
É a capa desse que precisa cair. A máscara de Alexandre de Moraes precisa ser exposta, precisa cair. E o Paquito tem toda a condição de fazer isso. E olha só, o presidente mais importante do mundo não tem o poder que o Paquito tem para derrubar Alexandre de Moraes, por incrível que pareça. É incrível isso, né? É incrível como um simples banqueiro aqui do Brasil tem mais poder do que o presidente dos Estados Unidos quando se trata de derrubar Alexandre de Moraes. Porque a Magnitsky não fez cosquinha, não. Agora uma delação do Paquito. Aí eu vou dizer uma coisa. Aí esse dia eu ia parar para ouvir a delação dele. É claro que isso só vai ser possível e provável se André Mendonça estiver na frente como está. Porque se fosse Gilmar Mendes, se fosse Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin, Toffoli, ou próprio Moraes, o relator, não ia dar em nada. O Paquito ia sair como um mal-entendido. E os juízes iam sair como pessoas que foram caluniadas. E os jornalistas como os vilões. Ia sair dessa forma. Mas como é André Mendonça, eu estou acreditando na integridade de André Mendonça. Eu estou acreditando na imparcialidade e no juiz que quer buscar as coisas certas para fazer justiça. Estou acreditando nisso. Então, André Mendonça, a bola está com você. Faça história. Você está com a caneta e com a autoridade sobre você para você fazer história aqui no Brasil. Não é André Mendonça que vai derrubar Alexandre de Moraes, não. É o Paquito que vai derrubar. Mas o André Mendonça vai ser, como é que eu posso dizer? Uma das figuras principais como juiz buscando a verdade nesse caso. Eu tenho certeza que o Brasil vai olhar para André Mendonça com respeito. Eu tenho certeza que esses ministros não têm moral de sair na rua, no shopping, em canto nenhum. André Mendonça tem moral e vai ter respeito aonde ele chegar. Se ele fizer o trabalho sério, como ele está fazendo. Eu sei que muita pressão, muita perseguição, muita coisa vem contra ele. Claro, não é simples, não é fácil. Não é só porque ele é um ministro da Suprema Corte que é tudo simples. Não. Perseguição, quem sabe até querer tirar a vida dele. Então é por isso que tem que reforçar a segurança dele. Mas eu tenho certeza que a casa de Moraes vai cair. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha à luz. Essa aqui é a grande verdade. Foi isso que Jesus ensinou. Pessoal, gostou do conteúdo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo editorial, se Deus permitir.